inclusive, né, trazendo ainda aqui questões políticas, a ideia do governo era apresentar o novo arcabouço fiscal antes da reunião do Copom, né, essa reunião que começa hoje, mas com tantas idas e vindas ali, principalmente em relação ao texto, né, que até agora não foi apresentado, isso acabou sendo adiado. A gente até viu ali o próprio, né, Haddad já tinha comentado que tinha apresentado de uma forma ali para o presidente, nada muito aprofundado, e que agora então o Lula vai olhar ali, né, com um olhar melhor em relação a esse texto. Ontem, o próprio ministro Haddad acabou conversando com Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, sobre as linhas gerais dessa proposta. E essa conversa foi até um próprio pedido ali do presidente Lula a Fernando Haddad. Reforçou ali uma necessidade de equilíbrio e responsabilidade fiscal para conter os gastos. Os presidentes, tanto da Câmara e do Senado, disseram ali que receberam bem a proposta, que precisa agora tramitar, inclusive nas duas casas, para começar a valer. Como a proposta ainda não foi apresentada ali oficialmente antes dessa reunião do Copom, a expectativa do mercado é que ela seja então divulgada antes da viagem de Lula. Vale lembrar, né, Felipe, que ontem o próprio ministro Fernando Haddad, ele falou: vamos torcer para que a proposta consiga ser apresentada oficialmente antes dessa viagem, já trazendo ali até uma possibilidade que pode ser que ela não aconteça esta semana, apesar de todas essas expectativas no mercado. Essas declarações aí, né, a gente viu em relação a ontem, o próprio Haddad falando vamos torcer, pode trazer aí realmente essa visão de que alguma coisa ainda precisa ser feita, algum ajuste precisa ser feito. Ele ainda falou que Lula iria olhar a proposta, a palavra final é dele, que precisaríamos ter ali uma questão técnica e política, né? O que o próprio Van Dijk ontem falou, não existe ou é técnico ou é política, né? A proposta aí, ela poderia inclusive ser adiada por um impasse, né? Da questão. O governo trabalha já com essa possibilidade de anunciar, até podendo anunciar a proposta depois, há uma expectativa que seja essa semana, mas deixou ali também no ar o que poderia ficar para depois da volta de Lula. Pois é, Paula, inclusive porque como não conseguiu fazer esse anúncio antes da reunião, porque justamente o intuito do governo era tentar trazer uma sensibilização dos diretores do Banco Central para sinalizar uma baixa de juros, uma queda nos juros, e como tem esse impasse entre a ala política e a área econômica do governo, possivelmente o governo pode trabalhar com a possibilidade de anunciar esse ajuste, essa nova regra fiscal posteriormente à viagem de Lula à China. O que acontece? Isso não traria nenhum problema, inclusive o próprio ministro Fernando Haddad falou que queria fazer a divulgação ainda no mês de março, semana que vem ainda temos mês de março, o prazo dado era abril, só que o prazo legal é até junho, se não me engano, julho, perdão, o prazo limite é julho, quando inclusive o Congresso vota a lei orçamentária. Então não teria nenhum problema, a não ser o próprio problema político de prometer uma coisa e não cumprir, fazer essa apresentação até julho. Claro que não é só problema político, o mercado todo está aguardando esse arcabouço fiscal para poder refazer conta, para poder reprecificar ativos, reprecificar situação macroeconômica e aí, claro, ver o cenário doméstico, como é que ele funciona, né, Paula? Então, teria uma consequência política de você prometer alguma coisa em abril, março, e aí não entregar depois. Aparentemente, o governo está muito alinhado, vai sair esse novo texto do arcabouço fiscal, porém, eles já trabalham com a possibilidade da semana que vem, né, que seria um ajuste aí de datas para que o governo consiga solucionar esse impasse entre a área econômica e a área política do governo. Lembrando que a gente sempre fala aqui, né, essa situação do novo arcabouço fiscal, o problema não seria a regra em si, o problema é cumprir a regra, né? Exato. O Brasil tem muito dessa coisa de que tem muita regra, mas para cumprir mesmo, para colocar a regra em jogo ali, é meio complicado. Inclusive, o teto de gastos era uma regra muito boa, o Gani sempre fala que é uma ótima regra, que leva em consideração o gasto do período anterior, leva em consideração o aumento da inflação, leva em consideração os gastos, e aí simplesmente a regra não é cumprida, e aí tem que fazer uma nova regra para substituir a anterior.
Ora, cumpra a regra, que aí não precisa ficar todo nesse remanejamento, repensando regras atrás de regras, né? Vale lembrar que, inclusive, o próprio teto de gastos na gestão passada também foi furado ali, Exatamente. né? Realmente, ali a gente teve aquela PEC no qual precisou ali trazer, né, essa mudança provisória na época, mas também não foi cumprida, né? Como diz muitos especialistas que passam por aqui, o Brasil sempre com esse histórico, né, com esse modus operandi da nossa política em gastar mais e arrumar um jeitinho para contornar a situação.